pessoal, vamos agora fazer mais um vídeo agora. E o objetivo desse vídeo é a gente está mostrando a ferramenta que é o MySQL Workbench, que é uma ferramenta que a gente vai estar utilizando para estar fazendo tanto a parte de consulta ao nosso banco de dados MySQL, como também toda a parte de desenvolvimento, de criação de banco, de modelagem. O site aqui é o site do mysql.com/produtos/workbench, é a ferramenta que a gente vai estar usando. E aqui a gente está na versão 5.2 e ela tem disponível para o Windows, Linux e macOS. Entendeu? A ferramenta aqui, se a gente dá uma olhada aqui na ferramenta, ela é composta de 3 ambientes. Ó. Então, envio o screencast aqui para gente. Ela é composta de 3 ambientes. Olha lá. Então, a gente tem aqui o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de modelagem, o ambiente de administração e essa ferramenta que a gente vai estar trabalhando hoje. Então vamos lá. Para começar, abrir aqui a ferramenta, as 3 áreas. Aqui a gente tem, no caso aqui estão listando as minhas conexões com os bancos de dados, as modelagens e aqui os servidores que eu administro. Para começar, a gente vai estar criando uma nova modelagem. Então a gente vai estar trabalhando com essa área aqui de modelagem. A gente vai criar nova entidade de relacionamento modelo. Aqui aparece o nome do banco que a gente vai criar. No nosso caso aqui, a gente vai renomear esse banco. A gente vai clicar em editar esquema e a gente vai mudar esse banco para site notícias. Site underline notícias. E a gente vai estar fazendo agora a modelagem de um banco de dados de um site de notícias. Beleza? Vamos definir aqui a codificação do banco, o sistema de caracteres que a gente vai estar usando. Estou trabalhando com o UTF-8. Vamos achar aqui o UTF-8. UTF-8. Onde é que está você? Aqui. UTF-8 default. Beleza. E a partir daí a gente vai estar criando o nosso primeiro diagrama de modelagem. Bem, para a gente estar modelando com mais tranquilidade aqui, eu vou trazer para vocês 2 problemas que a gente vai estar trabalhando. O primeiro problema é um gerenciamento de site de notícias. Então a gente tem o seguinte gerenciamento: eu tenho um site de notícia onde eu organizo as notícias por temas e permite comentário dos usuários, ou seja, eu tenho notícias, essas notícias de alguma forma elas são separadas por temas. E esses temas, essas notícias temáticas, podem ter comentários dos usuários. Além disso, o site fornece imagens que mais marcaram a semana em cada assunto. Ou seja, eu tenho uma forma de armazenar imagens também que são exibidas além das notícias. E por último, a gente tem que o cliente disse que vai ter uma equipe trabalhando nisso. Ou seja, eu vou ter várias pessoas acessando esse sistema. Sendo que algumas vão postar a notícia e outras somente vão postar as imagens. Então a gente vê aí que a gente tem que ter uma diferenciação entre quem pode postar notícia e quem pode postar imagens. Então, com esse texto que foi a informação inicial que a gente conseguiu extrair do cliente, a gente vai começar a fazer a nossa modelagem. Então é um site de notícias que tem temas, que tem comentários, que cadastra imagens e que tem usuários de tipos diferentes. Então vamos começar lá a fazer a nossa modelagem. Para começar, a tabela, acho que o mais fácil da gente fazer seria a tabela dos temas, das categorias das notícias. Então, para a gente fazer a tabela, a gente vai clicar aqui no símbolo de New Table. Já vou aqui facilitar, já vou selecionar Engine. Já vou selecionar e vou clicar aqui. Beleza, ó, criei a nova tabela. Cliquei 2 vezes. Então a gente vai ter uma tabela aqui de categorias. E aí a gente vai ter as colunas da nossa tabela. Tem a coluna ID. Ela é a chave primária da nossa tabela, not null e autoincremento, e ela é do tipo inteiro. E além disso eu tenho o nome da categoria, né? O nome é uma sequência de caracteres, então vai ser um varchar
255, ou seja, uma sequência de caracteres intermediária também, not null. Feito isso, cliquei aqui em fechar, ó, já tenho aqui a minha tabela categorias. Próxima tabela interessante da gente criar também, ó, de novo aqui colocando como mais an, seria a tabela de usuários. Ou seja, uma outra tabela tranquila também. Eu tenho os meus usuários, entendeu? Eu tenho uma coluna que seria o meu ID do usuário também, primary key, not null, autoincremento, do tipo inteiro. Eu tenho o nome do usuário, que vai ser um varchar 255. Eu tenho o e-mail do usuário, também varchar 255, né? Eu tenho a senha, também a senha é uma sequência de caracteres. Beleza, o que mais eu tenho? Eu tenho um tipo do usuário. Lembra que lá a gente tinha usuários que vão poder acessar as notícias, outros vão poder acessar somente as fotos, então eu tenho tipo de usuário. A gente pode usar aqui um int para diferenciar o tipo de usuários. E a gente pode criar também uma coluna status para definir se o usuário tem acesso ou não ao sistema. Essa coluna status a gente pode colocá-la como int também ou como booleano. Então a gente definir que todas as nossas colunas são preenchimento obrigatório e pronto, a gente tem a nossa tabela usuários. Eu tenho a categoria, eu tenho lá o meu usuários. Outra tabela também tranquila da gente fazer é a tabela que a gente vai trabalhar com cadastro de imagens, não é isso? Entendeu? Só aqui na tabela que tem o cadastro de imagens. A tabela vai ser imagens. Eu vou ter a minha imagem, meu ID da minha imagem e também vou ter a minha imagem em si. Também uma sequência de caracteres. Por que uma sequência de caracteres? Porque eu não vou guardar a imagem fisicamente no banco de dados. Eu vou guardar o caminho da imagem. Ou seja, eu vou guardar a referência, o nome do arquivo. Beleza. Então, eu tenho a categoria, usuários e imagens. Vamos dar uma olhada lá no nosso texto. Eu tenho um site que organiza notícias por temas, ou seja, falta notícias, temas igual a categorias, comentários dos usuários a gente não fez, o usuário já fez, e imagens. Então, a gente tem ainda os comentários e as notícias. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos construir de novo aqui. Cliquei aqui. Vou construir a minha tabela notícias. Então, eu tenho a tabela notícias. Eu tenho o ID da notícia inteiro, primary key, not null e autoincremento, ou seja, cada inserção nova ele vai pegar, vai inserir, incrementar um valor no ID. Então, uma notícia básica, ela tem um título, vai ser um varchar, não é isso? Uma sequência de caracteres. Eu tenho a data que a notícia foi postada, né? Então vai ser um date, né? Tipo date. Eu tenho o texto da notícia, não é isso? Como o texto está grande, quantidade de caracteres a gente vai definir como text. E a nossa notícia pode ter uma imagem ou não, não é isso? Uma imagem também, o varchar 255. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que eu posso ter uma notícia. Toda notícia tem que ter uma data, um texto e um título. Não obrigatoriamente uma imagem. Então, a minha imagem não é not null.
Ela não é de preenchimento obrigatório. Tranquilo? Então, o que a gente vai começar aqui? A gente vai começar a fazer um relacionamento. Os meus relacionamentos estão aqui. Eu tenho 1 para 1, 1 para N, 1 para 1, 1 para N e N para N. Os pontilhados significam que os relacionamentos não são identificados. Ou seja, ele não vai gerar uma chavezinha para vinculando uma tabela a outra. Já nas linhas sólidas ele vai gerar. Então o que a gente vai ter aqui? Eu vou criar o meu primeiro relacionamento. Ou seja, eu tenho aqui uma categoria pode ter várias notícias. Então a notícia vai ter o ID da categoria a qual ela pertence. Então eu primeiro cliquei em notícia, cliquei em categoria. O que ele fez? Já gerou para mim a chave lá de relacionamento. Ou seja, na tabela notícias apareceu categorias ID. Ou seja, o ID da categoria a qual aquela notícia pertence. Da mesma forma, eu tenho que a notícia foi postada por um usuário. Então, lá, de novo, 1 para N. Então, eu clico em notícia. Notícia possui um usuário. Então, de novo, eu tenho aqui o usuário que postou a notícia, o ID do usuário. O que está faltando aqui? Beleza, eu tenho que a imagem ela tem uma categoria. Entendeu? Então, o que eu tenho de novo? Tenho lá que a minha imagem ela tem uma categoria. Então, a imagem também tem uma categoria a qual ela pertence. E a imagem também foi postada por um usuário. Então, a imagem também foi postada por um usuário. Então, eu tenho aqui, ó, o usuário que postou a imagem. Beleza? O que faltou agora? Vamos dar uma olhadinha lá. Faltou a nossa parte de comentários. Não é isso? Então, as notícias que possuem comentários. Entendeu? Então, a gente vai criar lá a nossa tabela de comentários. Como a gente deu uma lida aqui, a gente viu que as notícias são comentadas somente pelos usuários, então a nossa tabela de comentários ela vai ter a data do comentário, o texto do comentário, qual a notícia que foi comentada e qual usuário comentou, não é isso? Então a nossa tabela comentários, vou dar aqui a engine dela para Maizan, cliquei aqui, tabela comentários. Comentários. Então, ela tem a coluna ID, é isso. Inteiro, primário keynote no alto incremento. Eu tenho a tabela, que é a data do comentário, que é do tipo date. E eu tenho aqui o meu texto que eu comentei, que é do tipo text. Todo comentário tem que ter uma data e tem que ter um texto. Beleza, feito isso, fechei aqui minha tabela comentários. Fiz aqui minha tabela comentários, vamos fazer agora o relacionamento. Então, eu tenho que um usuário pode fazer muitos comentários. Então, um comentário só pertence a um usuário, mas um usuário pode fazer muitos comentários. Tranquilo? Outra coisa que a gente tem que ficar atento. Mesma forma, relacionamento 1 para N. O comentário só pertence a uma notícia, mas uma notícia pode ter vários comentários. Olha que interessante aqui. Quando eu cliquei para fazer o relacionamento entre notícias e comentários, ele migrou todas as chaves aqui. Ele migrou a chave de notícias, ele migrou
a chave de notícias categorias e de notícias usuários. Mas como a gente vai fazer depois, a gente já tem um relacionamento, a gente não precisa de todas essas chaves. Então a gente vai fazer uma edição aqui. A gente vai clicar em Edit Table, com o botão direito. A gente só precisa, na realidade, do usuário da notícia. A notícia categoria ID a gente vai dar um delete. E a notícia usuário ID a gente vai dar um delete. Feito isso, a nossa tabela está mais ou menos padronizadazinha. E a gente já concluiu a nossa primeira modelagem. Quais são as opções que a gente tem? A gente pode clicar aqui em mandar exportar como um PNG lá. Vou exportar isso como um PNG, vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho. Novo pasta. Modelagem. E dentro da pasta modelagem eu vou salvar aqui, ó, modelagem site, underline site. Ele já salvou lá um PNG. Se a gente der uma olhadinha lá, cadê a pasta modelagem? Minha área de trabalho está uma bagunça. Modelagem que ele criou. Então tem aqui modelagem site. Bonitinho, do jeito que eu queria. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai estar